E aí galera, beleza? Murilo aqui. Começando mais uma aula do nosso curso de Forex para iniciantes. Na aula de hoje a gente vai falar sobre ativos no mercado de Forex. Quais são os melhores ativos, como escolher, como funcionam as correlações, os ativos, por que eles se movimentam. Vai ser uma aula muito legal. Antes de começar, sempre importante lembrar que aqui na descrição do vídeo você encontra vários links importantes, como por exemplo para a corretora que eu uso e outras ferramentas de apoio, outros vídeos, tudo que eu já criei aqui no YouTube que pode te ajudar em relação a esse tema, eu estou deixando aí, inclusive ferramentas que eu sei que são ferramentas externas que podem te ajudar, tá? Então estou deixando aí e vou pedir para você ao final dessa aula deixar aí um comentário, compartilhar comigo o que você achou, me contar, falar se você gostou ou não e o que você está achando desse curso de maneira geral. Legal? Então vamos começar, se inscrever no canal, tudo isso que você já sabe, né? Vamos começar aqui falando sobre os ativos. No mercado de Forex a gente tem muitos ativos, isso é muito bom, é uma qualidade muito grande no mercado de Forex, você tem muitas alternativas, ativos que se movem de forma diferente ao longo do dia, então se você buscar aí os ativos mais tradicionais, que são os Majors, a gente chama de Majors, esses ativos aqui que estão em amarelo, inclusive, eles já vêm dentro do MetaTrader em amarelo, opa, não são esses daqui não, são esses daqui, ó. Que são os majors, né, que a gente já vê esses ativos aqui sendo muito negociados. Então, o GBP USD, AUD USD, Euro Dólar, né, o Euro USD que é o principal ativo do mundo, o USD Franco, o USD Yen, o USD CAD. São os principais ativos do mundo. Aqui você vai ter um spread muito baixo normalmente. Nas corretoras que a gente usa, o spread vai ser extremamente competitivo, quase zero, normalmente a maior parte do dia. Tá? Então, esses são ativos muito interessantes, ativos muito legais. A gente tem que tomar cuidado com as correlações. Então, o euro-dólar e o AUD, né, o dólar australiano contra o dólar, então dois ativos aqui, como esses três ativos, a gente pode até colocar, ó, esses três ativos aqui, tem que tomar cuidado, por quê? GBP, USD, AUD, USD, Euro, USD, pô, tem uma correlação ali, né? O dólar, tem alguma coisa em comum ali. E mesmo quando você não vê essa correlação, quando é algo diferente, sei lá, GBP, AUD e Euro NZD, você fala, pô, isso aqui pode não ter nada a ver com nada. Se você está vendo duas oportunidades simultâneas acontecendo no gráfico, provavelmente tem uma correlação. Talvez você não entenda qual é essa correlação, mas ela existe, ela está lá. Beleza? Então esse é o primeiro ponto sobre os ativos. Entender que os ativos eles são diferentes, mas existem correlações. Entender e perceber que quanto maior o volume de negociação naquele ativo, então quanto mais liquidez aquele ativo tem, menor é o spread, que é a diferença entre os compradores e vendedores. E por último, entender e perceber que existe uma diferença muito grande no preço dos ativos. Então, se eu estou olhando, por exemplo, ficando aqui na nossa mesma linha de raciocínio, se eu estou observando GBP USD e AUD USD, eu estou vendo dois ativos que têm uma relação de preços bem diferente, né? Então, vou até fazer o seguinte, vou colocar meu gráfico aqui mais para cá, que aí eu posso trabalhar aqui a nossa visão aqui no próprio gráfico. Então, cara, como esses dois ativos, eles têm uma relação muito diferente de preços, muito diferente mesmo. Por quê? Porque um custa quase o dobro do outro. Então, o GBP USD, por exemplo, se ele subir 1%, que significa 1.350 pontos, né, nos valores de hoje, que é mais ou menos 1 centavo e alguma coisa, né, 1,3 centavos, para a gente tem uma relação de preço que a gente fala, tá, o mercado subiu 1%, ele subiu 1.350 pontos. No AUD USD, para esse mesmo ativo se movimentar 1%, ele vai estar aqui se movimentando cerca de 700 pontos. Aí 710, vamos falar aqui, 710 pontos. Por quê? Porque o ativo custa metade do preço, ele custa 0,70 centavos. Esquece um pouco as casas decimais e pensa na economia real. Um custa 1,35, o outro custa 0,70. Então, existem amplitudes de movimento diferentes ao longo do dia, como é óbvio. Um ativo vai ter mais volatilidade do que o outro, como é óbvio. Por quê? Porque o preço é muito maior. Então, é normal isso. Em situações normais, né, situações onde não tem nada especificamente acontecendo na Austrália nem na Grã-Bretanha, no Reino Unido, você vai ter o GBP-USD muito provavelmente se movimentando um pouco mais do que o AUD-USD ao longo do dia. Tá? O movimento, né, em termos de pontos, vai ser um pouco maior. Em percentual, pode estar muito próximo, beleza? Então, isso é uma coisa que também a gente tem que observar. Além disso, tem outra informação que eu deixei aqui anotada que eu acho que é importante. Você entender que existem portos seguros do mundo. Então, o franco suíço, que é o CHF, o ien japonês, esses dois ativos, para começar, eles são aqui os portos seguros do mundo.
tá? Então, quando a gente olha esses dois ativos aqui, eles são ativos que a gente vai ter sempre uma ideia de que, ó, quando a galera tá correndo para lá, é porque a coisa tá feia. Então, se a gente tá com... Se a economia... Se existem incertezas em relação à economia, a turma vai acabar correndo para cá. Por quê? Porque é muito mais seguro você ter o dinheiro aqui, né, teoricamente, do que em outros ativos. E mesmo que a taxa de juros aqui nesses dois países seja muito baixa, o investidor vai correr para cá. Da mesma forma que quando a gente está olhando, e isso provavelmente se você mora no Brasil você já sabe, ou se você é brasileiro, já viveu um tempo no Brasil, você já sabe, quem está olhando o dólar contra o real brasileiro, sempre que existe um medo em relação à economia brasileira, que os investidores, os grandes investidores vão fazer, comprar dólares e vender reais. Se você estiver olhando o peso mexicano, se você estiver olhando o dólar australiano, se você estiver olhando o dólar neozelandês e num determinado momento do mundo existe um medo generalizado em relação à economia, ao crescimento, ou a uma tensão geopolítica, tudo que acontecer em relação a criar, existir um medo maior no mundo em relação aos investimentos, aos ativos, os grandes investidores, o mercado como um todo vai correr para aquilo que é mais seguro. Então ele vai correr para o dólar e vender tudo, não sair vendendo, né? Vocês entendem quando eu falo, né? Existe uma valorização, você começa a ter um grande número de investidores procurando o dólar e se desfazendo do dólar australiano, do real, enfim, da lira turca, ou do peso mexicano, ou de qualquer outra moeda que seja um pouco menos forte. Eu não estou aqui falando que isso sempre vai acontecer, porque existem situações macroeconômicas locais, então tem muita coisa acontecendo simultaneamente. Se a gente tem a taxa de juros subindo, por exemplo, no Brasil, e no mundo inteiro a taxa de juros está estável, muito provavelmente o investidor estrangeiro ele tende a deixar o dinheiro no Brasil, ou levar até o dinheiro para o Brasil. Por quê? Porque ele vai ganhar mais estando no Brasil, a não ser que as perspectivas sejam muito ruins, ele vai ganhar mais estando no Brasil, com os títulos públicos brasileiros, do que no resto do mundo. Por isso que quando um país está passando dificuldade, ele entra numa armadilha muito perigosa. Por quê? Porque o país está passando dificuldade e os investidores ficam com medo. Quando os investidores estão com medo, eles sacam o dinheiro, eles querem transformar o peso, por exemplo, argentino, em dólar. Na hora que os investidores fazem isso, existe um gatilho. O Banco Central vai falar, pô, eu não posso deixar todo esse dinheiro sair, então eu tenho que aumentar ainda mais a taxa de juros. Na hora que o Banco Central aumenta ainda mais a taxa de juros, o endividamento se torna ainda mais pesado, né? Porque a dívida se torna mais cara. Na hora que a dívida se torna mais cara, os investidores ficam com mais medo ainda de aquele governo não conseguir honrar. Então, pode ser uma bola de neve ali acontecendo. Então, em situações, isso tudo só para te explicar um pouco de política monetária e tal, tem muita coisa envolvida, macroeconomia, política monetária, por que o euro se valoriza em relação ao dólar? Quando a gente está falando de duas economias, ou um bloco econômico e uma economia muito parecida, em termos de, enfim, de segurança. Pô, porque às vezes o investidor está se sentindo mais... Ele vai ganhar mais dinheiro, desculpa, ele vai ganhar mais dinheiro levando o dinheiro para a Europa. Então imagina que a taxa de juros na Europa é maior do que nos Estados Unidos, eu vou me sentir mais atraído, era essa palavra que me fugiu, a levar o dinheiro para a Europa do que deixar o dinheiro nos Estados Unidos. Né? São duas economias onde o risco é parecido. Se eu vou ganhar mais aqui do que lá, eu trago meu dinheiro para cá. Se de repente existe uma expectativa de inflação, tudo muda. Então tem muita coisa que você tem que entender, porque o mercado de Forex é um mercado que, cara, a macroeconomia, a política monetária, tudo isso vai ter um peso muito grande. Mas no final das contas, o importante é você perceber que existem esses portos seguros, existem moedas que vão ser mais seguras do que as outras, e que no final das contas existe uma correlação entre uma grande parte das moedas, tá? Quais são os ativos que eu opero, particularmente? São esses que você está vendo aqui, né? Com foco muito grande nos majors, no NZD-USD e no ouro. O ouro é um ativo muito interessante. Nas calculadoras de posição que eu estou deixando aí na descrição desse vídeo, você encontra também calculadoras de posição para o ouro, só tem que tomar um cuidado muito grande, porque os pontos e pips no ouro são diferentes, então você tem que adicionar ali normalmente mais uma casa, tem que ver na hora que você estiver calculando a posição, então toma cuidado antes de fazer o primeiro trade, faz o cálculo e vê se isso está certo na hora que você colocar a sua posição, tá? Porque muita gente se confunde na hora de calcular a posição do ouro. É um ativo que é muito interessante, mas exige um cuidado gigantesco. Por quê? Porque ele oscila muito forte. Quando o ouro sobe, ele sobe igual uma bala, e quando desce é igual uma bigorna. Não tem muito meio termo. É um ativo que tem uma volatilidade muito grande.
principalmente próximo das aberturas aqui dos Estados Unidos. É um ativo que vai se movimentar de forma muito forte. Tome muito cuidado operando o ouro, tá? Muito cuidado mesmo, porque a alavancagem pode ser muito alta. Se você não calcular a posição certa, você vai tomar assim os stops que são muito grandes, então tome muito cuidado. Primeiro opere numa conta demonstrativa para você entender se o cálculo da posição que você está fazendo está certo e faça tudo com muita calma. Beleza? Os outros ativos, né, mais tradicional, aquela coisa mais do mesmo, são ativos que eu acho que eu gosto muito dos majors. Existem momentos que o dólar ele tá com um comportamento muito, sei lá, muito estável ou muito instável por N motivos, expectativas de inflação nos Estados Unidos, taxa de juros, e aí todos os ativos eles meio que se movem parecido, né? Todo mundo anda, todo mundo não anda, tal. Principalmente os majors, quando eu falo todos são os majors, né? E aí a gente tem uma outra gama de ativos aqui que são os cross, os ativos menores também, que a gente pode observar, né? EuroCAD é um ativo que dá para operar bastante, EuroNZD, CAD-Yen dá para operar às vezes também, GBP-Yen é um ativo muito bom, Euro-Yen também é um ativo muito bom, tem uma amplitude grande, esses dois aqui tem uma amplitude grande. E por último, os CFDs, né? Você tem o Bitcoin aqui também, mesma coisa, aprender a calcular a posição, faça testes antes de sair operando, porque o cálculo de posição aqui é diferente, tá? Nas ferramentas lá que eu uso, então se certifique de que você está fazendo o cálculo certo. E os CFDs dos índices, né, que você pode também operar. Eu não opero petróleo, não opero outros ativos a não ser esses. Eu acho que é mais do que suficiente. A gente com esses ativos só de Forex já consegue. Se a gente adicionar o ouro, o BTC, já muito provavelmente você consegue encontrar boas oportunidades ao longo do dia. E aí, é claro, tem outros ativos que você pode tentar, enfim, operar, que você pode tentar estudar e começar a analisar. Lembrando que esses outros ativos, como por exemplo o ouro, que é um ativo diferente aqui, que já não é tão, né, a gente não está falando tanto de Forex, a gente já está falando de metais e tal, e de commodities, assim como o petróleo e outros ativos, já vão ter um comportamento um pouco diferente do mercado de moedas, né? No mercado de moedas, como você sabe, a gente anda em blocos ali, enfim, você já entendeu um pouco do mercado de moedas. Quando a gente está falando de commodities, o céu é o limite, e o chão também, então pode subir para o infinito e pode cair para zero. Nas criptomoedas também, é subir ao infinito ou para zero. No Forex, cara, a gente já tem uma relação diferente. Eu estou vendo duas economias, então existe um movimento, um padrão de movimento um pouco mais, na minha opinião, previsível, por isso que eu gosto mais de operar Forex do que índice, do que outros ativos. Mas você pode também, aqui nas corretoras de Forex, que é uma grande vantagem, você pode operar praticamente qualquer ativo do mundo. Tudo que você imaginar aqui você vai ter. Então, você vier aqui ó, em ativos, talvez eu não entrei nessa parte, né? Ó, quero adicionar um ativo aqui, como que eu faço? Cliquei com o botão direito, né? Aqui na minha observação de mercado, então se isso estiver fechado, vai vir aqui em observação de mercado, vai vir aqui em ativos, ó, e o próprio MetaTrader já deixa aqui alguns conjuntos, tá? Ele já deixa aqui um conjunto normalmente pronto para você. Mas se você quiser mais ativos, você vem simplesmente clica aqui com o botão direito e fala, eu quero mais, quero, sei lá, Dogecoin, sei lá, que você quer operar, quero operar os Forex, lembra que eu estava falando dos majors, tem os menores, né, aqui os ativos menores, tem os exóticos, eu já não gosto de operar exótico, tá? Tem a lira turca, por exemplo, que é um ativo que tem uma volatilidade, muita gente opera, eu não gosto, eu acho um ativo que anda muito de forma excessiva. Aí tem aqui, como eu falei para vocês, petróleo, tem outros ativos, tem até os bonds, né, internacionais, tem os índices metais, né, o ouro, como eu falei, aqui o ouro contra o dólar, o ouro contra o euro, tem a prata, as criptos, tem os metais, tem os índices, né? Aqui os índices que a gente conhece, praticamente das bolsas do mundo inteiro, né? Então a gente tem muita coisa aqui que a gente, se quiser, pode operar. Tem os futuros, né? E aí também vai ter, vão existir outros ativos que eu já não, né? E as commodities como carvão ou algodão e outras coisas. Eu aqui paro nos índices e principalmente os índices mais importantes, né? Que é o S&P, o Dow Jones e até o Nasdaq que dá para operar. Depois disso daqui, eu já acho que, enfim, para mim, na minha concepção, não vale a pena, tá? Mas, como eu falei, se você está afim de operar outros ativos, às vezes horários
diferentes, tal, você pode tentar encontrar coisas que você acha legal operar, porque às vezes, pô, é um horário que esse ativo se movimenta mais, eu tenho somente o horário do final do dia para operar, eu quero operar a sessão asiática, pô, então eu vou pegar aqui, vou tentar começar a analisar a questão do Nikkei, do índice lá do Japão, dos índices de Hong Kong e da China também. Então, cara, vou tentar ali procurar ativos ou da própria Austrália também, né, que a gente tem aqui. Vou procurar ativos que podem se movimentar um pouco melhor naqueles horários que eu gostaria de operar, porque são horários um pouco diferentes. Então, pô, eu vou operar na madrugada, então é o horário que dá para mim, e eu vou fazer isso nesse horário, então eu vou tentar buscar esses ativos aqui que tem um pouco mais de volatilidade nesses momentos. Não é o que eu faço, mas né, os ativos estão aí para você descobrir, para você tentar, para você buscar o que é melhor para você. Fechou? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com qualquer dúvida, se ficou, enfim, qualquer coisa aí, deixem nos comentários, dúvidas, sugestões. Por último, só lembrar, surgiu uma oportunidade, 2 oportunidades simultâneas, uma compra e uma venda, 3 oportunidades simultâneas, tome muito cuidado. Existem as correlações. Então, né, a gente está olhando ativos que podem andar de forma similar ou oposta. Enquanto um está subindo, o outro está descendo. Então, se tem muitas oportunidades, mais de uma surgindo ao mesmo tempo, tome muito cuidado, porque provavelmente é uma correlação muito forte que você não entende. Aos poucos, você vai começar a entender quais são as correlações, como os ativos andam ali mais ou menos parecido e quais são os ativos que se comportam de forma mais ou menos parecida. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Um abraço, valeu, tchau.